Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal de soltar mais de 400 menores infratores. O motivo é a superlotação nos centros de socioeducação. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, determinou que os centros de socioeducação que tenham lotação acima de 119% da sua capacidade devem encaminhar os jovens infratores para espaços mais vazios. Caso não haja essas locações, esses adolescentes devem ser liberados para que cumpram a internação em suas residências. Os menores não serão liberados ao mesmo tempo. Aqui no Rio de Janeiro, cerca de 400 jovens serão soltos. A Justiça já determinou a soltura de 27, mas há condições. É preciso amparo familiar e o adolescente tem que voltar a estudar. O governador Wilson Witson se posicionou contrário à medida. Ele chamou esses jovens de problemáticos e disse que é difícil inseri-los nas escolas. Eu recebo no estúdio o defensor público Rodrigo Azambuja. Muito obrigado, doutor Rodrigo, pela sua presença. Nós é que agradecemos. Primeiro, eu gostaria de uma análise sua em relação a essa decisão, né? Ou seja, da liberdade ou até mesmo de transferir menores infratores. Como que o senhor analisa essa decisão? Nós fomos os autores desse pedido. Então a gente comemora muito ele, porque acha que ele atende primeiro os padrões nacionais e internacionais e vai retirar alguns adolescentes de um espaço muito cruel, muito degradante, e na esperança de que aquilo que a gente já constatou que não dá certo, que é deixar eles nesse espaço, que eles possam então, em liberdade, construir uma outra história. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa aposta. A sua análise então é de uma vitória, já que foi expedida, justamente sim. Essa análise que a gente gostaria de saber. O que motivou, ou seja, de que forma que isso pode mudar o atual quadro? Então vou fazer um retrospecto longo. Desde 2014, 2015, o fenômeno da superlotação das unidades socioeducativas, ele tem sido ordinário, ou seja, ele não é sazonal. Como entrada em menino e menina em unidade socioeducativa é um fenômeno que acontece com bastante frequência, porque essas medidas, por conta da Constituição Federal, devem ser excepcionais e breves. Então esse movimento de entrada e saída, ele é naturalmente muito grande. Os meninos e as meninas não ficam lá há muito tempo. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, eles podem ficar lá até 3 anos, e a cada 6 meses essa medida tem que ser reavaliada. O que é reavaliada? O juiz tem que se perguntar se ela cumpriu ou não seus objetivos e se ele vai então para uma medida mais branda. E o que significaria, no caso, na prática, essa superlotação acima de 100%, né, da capacidade? Isso. E que quadro que poderia ser gerado com a permanência desses jovens lá? Tá. Então, a partir desse ano, a gente começou a ver que a superlotação acontecia de uma maneira ordinária. As unidades nunca operavam com a capacidade de vagas que elas tinham. O que significa capacidade de vaga? Quantidade de camas que existem nesses lugares. E por que isso tudo dificulta o trabalho socioeducativo? Por exemplo, o número de vagas na escola, porque toda unidade de internação tem que ter uma escola dentro, por força de disposição do Estatuto da Criança e do Adolescente, afinal de contas a medida é socioeducativa, então pressupõe que nesse espaço ele receba educação, ele está privado de liberdade, mas a lógica não é igual ao do adulto, que ele só está ali um tempo como retribuição pelo mal que ele causou e com função de prevenção geral e especial, no sentido de afastar ele um pouco do convívio social. Para o adolescente, a lógica é diferente, a lógica é educativa. Então, e de recuperação. Isso. Então, dentro da unidade de internação tem que ter uma escola. Só que essa escola funciona com a capacidade da unidade. Então, se tem a unidade desenhada para ter 200 adolescentes, a escola vai ter 200 vagas. Segundo a legislação nacional, essas unidades, hoje em dia, elas devem ter até 90 vagas, porque a ideia é de que eles sejam atendidos em pequenos grupos para não se verem, já que eles estão com a personalidade deles em construção, para eles não se verem num mundo como se fossem mais um e aí não conseguir construir a identidade dele. Então, pela legislação nacional, elas têm que ser 90. As unidades do Rio não observam esse padrão de número de vagas. Uma tem 234, outra tem 133. Mas, apesar disso tudo, o número de camas estando com o número de adolescentes, esse número sendo equivalente, algum atendimento eles conseguem ter, algum atendimento socioeducativo, conseguem ir para a escola, algum curso profissionalizante. É justamente nessa questão do prejuízo da superlotação que eu queria chegar com o senhor. Ou seja, partiu, lógico, de vocês esse pedido, mas a gente queria ter uma ideia, uma dimensão do que significa essa superlotação. O senhor está me dando o exemplo da questão da escola, mas como que isso agregaria a vida diária desses jovens? Tá.
Então, quando está superlotado, alguns adolescentes não conseguem ir à escola. Esses adolescentes também têm que ser atendidos por equipes técnicas, que são compostas por psicólogos, pedagogos e assistentes sociais, que vão construir com ele o plano individual de atendimento. O que é isso? Eles verificam quais são as causas da infração, quais são as potencialidades daquele adolescente, o que interessa para ele e quais são as metas, então, que ele tem que atingir. E isso fica, construção desse plano individual de atendimento, esses atendimentos por essa equipe técnica ficam muito escassos. A legislação nacional diz que tem que ter uma equipe técnica para cada 20 adolescentes. E, na verdade, elas atendem 60, 70, 80 pessoas. Então, o garoto só conversa com uma psicóloga para problematizar a reflexão. Por que eu estou aqui? O que me levou a praticar aquele roubo, aquele ato infracional? Aí fica lá 6 meses, atende 1, 2 vezes. Ou seja, a recuperação deles era sempre ameaçada em relação a esse quadro? Sempre ameaçada nesse quadro. Existe competição, quando está superlotado, e fora outras promiscuidades, por exemplo, como não tem cama para todo mundo, os garotos acabam dormindo no chão. O banheiro não é projetado para toda aquela quantidade de... Então, os banheiros entopem, vaza água, os garotos começam a ficar dormindo em ambientes úmidos. Eles, em razão da superlotação está tão grave aqui no Rio, porque atingiu quase 200%, ou até mais, que os garotos não conseguem sequer sair dos alojamentos, porque não tem agente socioeducativo, que é o equivalente entre muitas aspas, do carcereiro dos adultos, que é aquele que retira o adolescente do alojamento, leva ele para almoçar, leva ele para atividade esportiva, cultural, de lazer. Então, como tem muito pouco agente, eles sequer são retirados do alojamento para almoçar, por exemplo. Então, eles comem dentro do alojamento, faz aquela sujeira, prolifera rato, barata. Doutor, essa medida é lógico que gera discussão dos dois lados, né? É uma polêmica. A gente queria entender que tipo de medida vocês pensaram para evitar que esse jovem infrator, esse menor, possa voltar de alguma certa forma em uma situação de vulnerabilidade do lado de fora dos locais onde eles estavam. Como que a gente consegue ter a certeza de que eles que essa medida vai favorecer uma recuperação deles no ambiente familiar? Tá. Essa escolha, na verdade, já foi, em relação à colocação deles em liberdade assistida, foi uma escolha do legislador nacional, né? Ao editar uma lei, que é a Lei 12.594, que institui o SINASE, o próprio legislador já previu que ser direito do adolescente, ser colocado em programa de meio aberto, que são esses programas executados pelo município de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Como é que funciona na prática isso? Eles precisam estar sempre em contato, é isso? Já chego lá como se executa a liberdade assistida, que também é regulamentada em nível nacional. Então, já é uma escolha do legislador, vendo que essa competição por recursos torna a internação inócua, porque o garoto não vai receber um atendimento adequado, ela prefere colocar, então, os meninos que praticaram atos sem violência ou grave ameaça à pessoa, a exemplo de furto, receptação, porte de arma, tráfico, em medida de liberdade assistida, para dar o atendimento com 100% do tempo de vigilância do Estado, àqueles que praticaram um ato que denota menos empatia pelo outro, que é aquele quando tem alguma violência contra a pessoa. Então essa já é uma escolha do legislador, que infelizmente não vinha sendo aplicada aqui no Rio de Janeiro, porque os promotores de justiça, por não concordar com essa norma, em vez de buscar que ela fosse modificada, né, por projetos de lei ou declarada inconstitucional, usavam de vários subterfúgios para evitar a aplicação dela, o que ocasionou esse grande caos e essa superlotação maciça das unidades de internação. Mas como é que é na prática, então? Na prática, a liberdade assistida. Resolução 119 do CONANDA, que é essa normativa federal, diz que eles têm que comparecer semanalmente aos CREAs, né, para receber atendimento dessas equipes técnicas também. Os CREAs são espaços da Prefeitura, centros de referência especializada em assistência social. Esses jovens estão preparados para o retorno? Ou seja, uma das condições é a questão da família, né? A família precisa estar estruturada para recebê-los. Mas a gente quer entender se eles estão em condições também, se eles vão encontrar um ambiente favorável aqui do lado de fora, seja com família ou sociedade. Então, essa medida, nos CREAs, existem, além desses programas de liberdade assistida, também programas de acompanhamento dessas famílias, que vão tentar promover socialmente essas famílias.
É claro que alguns adolescentes não têm a família bastante estruturada, mas é nosso papel fortalecer a família, que deve ser esse espaço de carinho e cuidado daquele adolescente. Afinal de contas, é dever tanto do Estado, da sociedade e da família, que é aquela base nuclear, garantir todos os direitos dessas crianças e dos adolescentes. E o que significa reintroduzir esse jovem ao ambiente que ele estava afastado? A gente espera que com isso os laços familiares sejam recompostos e que ele esteja, então, longe desse espaço degradante que ele está, num espaço melhor, com certeza melhor, ainda que a família esteja em alguma situação de pobreza. As condições das unidades, assim, quem visita, quem olha, não tenha a sombra de dúvida. O cheiro é péssimo, é um barulho horrível, constante, porque é muita gente num espaço pequeno, que causa um estresse absurdo. Então, com certeza, eles estarão melhores. E a gente espera que esse adolescente consiga fazer alguma reflexão, afinal de contas já esteve num lugar muito ruim, de que, enfim, o lugar onde ele está agora é melhor, recebendo esses apoios todos que os municípios têm que dar nesses programas de liberdade assistida, onde, pela resolução nacional, eles deveriam comparecer semanalmente. Infelizmente, aqui no Rio, os programas de liberdade assistida não são tão assim bem executados, né? Faltam, segundo informações, 32 centros de referência, 32 seria o número de CREAs que deveriam existir no município, só existem 14. Então, assim, a gente vai precisar trabalhar bem essa política pública também. Os atendimentos, segundo o planejamento do município, podem ter a frequência mínima mensal e não semanal, como diz a referência nacional. Então, tudo isso a gente vai também ter que trabalhar para garantir que aquelas causas da infração tenham de fato sido extintas e aquele garoto não continue nesse ciclo perverso de reiterar infrações, porque o nosso objetivo é que a gente viva numa sociedade mais pacífica, menos violenta e que ele tenha todos os direitos dele garantidos. Doutor Rodrigo, muito obrigado pelas suas informações e o Rio em Pauta fica por aqui. Até o próximo encontro.